E o que que foi que Adão falhou? Adão falhou quando ele passou a defender o seu umbigo, passar o que é seu. Ele começou a defender os seus interesses. E esse foi o erro de Adão. Porque o que ele falha? Porque a serpente não diz para ele assim, abandone a Deus. A serpente diz, cuide do seu desejo. Por isso que a serpente disse, cuida aqui do seu desejo. Não no desejo de Deus, porque o desejo de Deus era, não coma, para que você não morra. Mas a serpente veio e falou assim, não, para com isso aí, isso é muito pesado. Será mesmo que você vai morrer? Só uma beliscadinha. Vai que dá. E aí, Eva foi e cuidou do desejo. Olha, nossas crianças lá, hein? Ou é curtição, ali o responsável dos adolescentes, dos babies. Ou é curtição, é pau quebrando. Cuida das coisas, abate, vá! Cuida. Então, a voz do diabo sempre vai vir para confortar o homem nas suas condições difíceis, nos seus estreitos. Então, escute algo: consolo em tempo de crise pode ser até uma grande cilada. Por quê? Por meio da crise você vai encontrar expansão, crescimento, maturidade. Eu não gosto de falar que eu gosto de gerar crise, mas quando eu gero crise é para expansão, para crescimento e para maturidade. E eu gero crise também no meu ambiente de família. Que crise que é essa, pastor? Jogou 2 horas de videogame. O quê? Eu já ligo todos os radares, os mísseis antiaéreos, como é que chama lá de Israel? Os antiaéreos, o domo da rocha. Já gero crise. Gero crise porque no meio da crise vai surgir expansão, crescimento e maturidade. Ninguém expande, cresce e tem maturidade sem aflição, sem crise. E eu vou dizer uma coisa aqui, simples assim, senso básico, geral, até mesmo fácil de fazer. Quem aqui já passou por alguma crise? Eu tive uma experiência de atrás, eu gerei uma crise nos meus pastores, gerei crise. Eles ficaram... Bora, é isso mesmo. Foi, até quando os bebês espirituais... Expansão, crescimento e maturidade. Depois chegou a mensagem agradecendo. Por quê? Crise. As melhores ideias, elas surgem na crise. Você sabe quem que hoje exporta o maior número de tecnologia no mundo? Terra habitada onde? Quem copia a irrigação? Os países que têm floresta, como a Amazônia. Porque quando você tem crise, e ou está dentro de uma crise, você começa a pensar, e você desenvolve ideias, você cresce. Eu já passei tantas crises na minha empresa, tantas situações, aí expandiu. Eu já passei tantas crises que eu perdi uma gerente e foi a melhor coisa que me aconteceu na minha empresa. Quando eu fiquei assim, nossa, agora o que eu vou fazer? A gerente pediu as contas. A gente fica assim, né? Tantos anos comigo, isso aqui. Quando saiu assim, eu fiquei... Comecei a expandir. Empreendedores que já tiveram funcionário sabem o que eu estou falando. A gente fica ali com aquela vaquinha que tem que empurrar logo para baixo. Crise, grava isso, escreve os adolescentes, já que os adultos não anotam nada. Gera crescimento, expansão e maturidade. Vocês aqui, adolescentes, olhem para mim, já sentiram dor na perna? Já sentiu? Levanta a mão, quem sentiu dor na perna? Dor na perna assim, ai, tá doendo, mãe, minha perna. Já doeu assim, do nada? Tá doendo a perna? Sem exercício, sem nada? Sabe que dor que é essa daí? Não sou médico, mas a minha mãe, os avós ensinaram, que eu não sei se é certeza aí. Dor do? Crescer dói. E por que você acha que quando você chega adulto muda isso? Crescer dói.
Vai fazer a loucura que eu estou fazendo para você ver. Fazer graduação, curso de inglês, curso de extensionista, trabalhando em 3 empresas, mais pastoreamento. Tu vai ver só. Se você não vai dormir com a cabeça a 1000. O meu relógio fala assim, hoje o seu sono não foi recuperador. Mas já faz uns 5 dias que ele fala isso. Eu durmo para ver se foi sono REM, se não foi, para fazer um controle. Mas eu estou quase tacando, o relógio é longe. Ontem, sabe o que ele escreveu para mim? Hoje o seu dia foi muito estressante. Procure descansar, diminuir intensidade. Eu falei assim, mas qual a leitura que ele está fazendo? Crescimento, mas eu fui chamado como um sacerdote. Quero substituir essa palavra para não ficar tão teológico. A palavra sacerdote, cuidar das coisas do Senhor. Eu quero ser alguém que cuida das coisas do Senhor para a glória de Deus. Então, todas as vezes que nós nos vestimos nesse entendimento para revelar a glória de Deus e cuidar para que Deus seja exaltado, para que Ele seja conhecido, nós atraímos o cabode, nós atraímos a glória de Deus, nós atraímos a sua presença. Deus quer estar no lugar que Ele é buscado, que Ele é glorificado, assim como o irmão toda hora, glória a Deus. Então, onde chega o homem de Deus, que glorifica a Deus, Deus se manifesta naquele lugar através da vida dele. Então, nós não somos aqueles que se fazem para o seu próprio interesse. Nós temos que cuidar dos desejos que nós colocamos no coração. Você pode entender que Deus nos criou para a terra, a terra para nós e nós para Deus? Você pode entender isso aqui? Mas vamos lá, Deus precisa de você? Deus não precisa de você. Qual é a maior prova disso? Porque Deus escolhe homens e Ele vai escolher homens normais e escolhe homens sem potenciais nenhum. Por exemplo, a qual engenharia na época conseguiria construir uma arca? Qual a engenharia daquela época para construir um barco tão complexo como aquele, da dimensão daquele barco? Ou você crê na arca de Noé, ou você não crê na Bíblia. Mas a Bíblia vai relatar que Deus levantou esse homem porque encontrou nele alguém íntegro, alguém que se preservava e disse assim, ei, eu quero fazer aqui algo contigo, eu quero fazer uma parceria, eu quero fazer uma sociedade, eu quero que você entenda que eu quero cuidar dos animais, eu quero cuidar disso daqui, e eu quero cuidar através de você, porque ele não mudou o princípio de Adão. Aqui você vai lavrar, você vai cuidar, abade, não é? Quer entrar nessa? Ele entrou sem ter visto chuva, ele entrou crendo, ouviu a Deus, então ele escolheu um homem para continuar, para avançar com o seu reino sobre a terra, ao propósito de nos resgatar da queda. E isso é, a primeira palavra do culto, mistério. Será que Deus precisaria de um cara covarde como Gideão? Ou ele não era um covarde? Vamos, gente, vai. Vai, fala, ele era covarde sim. Tenha medo de ficar julgando os personagens bíblicos, não é? Ele não vai condenar o céu ao inferno. Mas é verdade que ele era covarde, ele estava malhando trigo no lugar de fazer uva, escondido num buraco onde nem tinha vento, porque trigo você bate, pá, 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 e aí faz assim no vento, e aí o vento vai tirar o que não presta, vai cair a semente do trigo, e o cara estava no buraco onde não tinha vento. Imagina o trabalho que ele fazia, e toda vez o filisteu vinha lá para colher, para tomar aquilo que ele colheu. Então ele estava na colheita, aí o anjo aparece, ei, Gideão! Já estava com medo, aí aparece um anjo, pronto. Agora eu morri de vez, acabou minha vida aqui. Não, chegou e falou, Gideão, tem uma obra muito louca, entendeu? Eu criei você para lavar, para cuidar. Tu é um cagão, mas eu vou limpar a sua bunda e você vai avançar. Foi isso que Deus fez com Gideão. Falou, não, meu irmão, ei. Aí ele falou, não, mas eu sou o menor da minha família, mas eu sou fulano, mas eu sou ciclano. Não tinha potencial nenhum, não fez coach com o maçal, o cara estava ali lascado. E aí, o que aconteceu com ele? Ele acreditou. Depois ele deu outro vacilo, porque ele não quis governar sobre o povo. E deixou o espinheiro governar o povo de Israel. Mas, de fato, nesse momento aqui, Deus poderia ter escolhido qualquer outro, um cara sanguinário, E escolheu Gideão, um homem improvável. E derrotou, sabe quantas pessoas? 180 mil homens.
O cara que se escondia num buraco. Não, tá de brincadeira comigo, se Deus não quer você. Olha, se Deus quis Gideão, Ele quer eu. Porque eu nunca fiquei no buraco malhando trigo. Você entende como Deus escolhe as pessoas para lavrar, para cuidar, para abate, para manifestação? Para quê? Para glorificar o nome dEle. Ei, Gideão, quem tem medo já manda para casa. Gideão, quem beber água desse jeito já põe para fora, porque eu não preciso de tudo isso não. Eu só preciso de um homem que acredita em mim. Quantos foi que liderou o povo de Hebreu para a terra prometida? Quantos? Um só. E ele era o quê? No deserto, achado como? Fugitivo. Fugiu de quem? Fugiu do Egito, fugiu de Faraó, fugiu da sua realidade, da sua responsabilidade, do seu... Fugido. E Deus vai lá? Deus não mudou o que está escrito em Gênesis. Eu chamei você aqui, ó, para cuidar e cultivar, para glorificar a Deus. Então você vai ver vários homens na história dizendo assim, tudo bem, eis-me aqui. Quer ver só para as mulheres? Quem quer uma palavra para as mulheres? Mulheres empoderadas. Aleluia. Mulheres cheias do Espírito. Pá, 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 pá. Você quer empoderar? Você quer empoderar, mulher? Quer ou não quer empoderar? Manda, pastor, que eu quero empoderar aqui com esse meu marido hoje. E com o meu futuro marido agora. Quero empoderar. É só você aceitar o plano como Maria. E Maria, encontrei graça em você. Mas vou lascar o seu casamento agora. Você vai ficar grávida. Ela ali, ó. Tem certeza? Eis-me aqui. Ia lascar o casamento ou não ia? A princípio ele não falou que ia falar com José. A Maria nem disse, não, mas peraí. Vai falar com José. É o Manuel. É o Salvador. Mas como é que vai fazer? Eu vou criar sozinha? Porque ela tinha certeza que era divórcio. Ela foi criada na lei mosaica. Ela sabia que era divórcio na certa. Era divórcio na certa, gente. Para de ficar romantizando a Bíblia. Era divórcio na certa. É na prática aqui, ó. Mas Deus nos chamou para abade, para cultivar e glorificar, para exaltar a Ele com as nossas vidas, manifestar a presença dEle na terra. E existe alguém mais importante aqui para nós hoje? E se Maria falar não? O Senhor Jesus estava na onde? É por isso que eu dou um desconto para os católicos. Não que eu concorde. Mas a mulher foi cheia de graça mesmo, está até escrito. Aceitar um propósito desse, um chamado desse. Hoje as mulheres estão preocupadas mais de fazer as suas estéticas. Eu não acho ruim. Mulher tem que se cuidar. Glória a Deus. E o que não falta é a gente fazendo sobrancelha. Onde eu estava fazendo sobrancelha com a Fernanda, ela é judia, sabe, gente? Ela é judia. Eu falo, puxou a pele agora. Ela fala, não puxou. Puxou. Ardeu até meu nariz, puxou. Ela fala, não puxou, pastor. Fala, continua. Aí, puxou de novo. Mas eu sei que não está puxando. Mas é um negócio ruim de fazer. Mas eu faço por quê? Eu tinha uma monocelha única, assim, sabe? Única. E a pastora falou, amor, tira isso aí, amor. Só que depois que você tirou uma vez, você tem que tirar sempre, senão fica ridículo. 3 pelos para cá, 2 para cima. Quando era uma coisa só, assim, era de boa. Ela fica rindo, você viu? Fica ali, parece aqueles carros pegando no tranco, né? Fica rindo. Mas foi ela que me envolveu. Aí eu tô aqui, ganhei um fio de colágeno. Aí eu fui falar com a minha esposa, eu falei assim, isso aí dói. As meninas falaram que dói. Eu falei, não quero fazer. Aí ontem a doutora falou, eu falei, então a gente tem que marcar, né? Não dói nada, menino. Eu falei, eu olhei pra cara dela assim, eu falei, ela tá me enganando, cara. Imagina enfiar um fio aqui para te puxar assim. Eu falei, dá jeito no bigode chinês. Ela falou, pastor, vai ficar assim, ó, chique. Mas a minha cabeça, dor. Para quê, gente? Enfiar um fio aqui, vai puxar. Vai ficar? Tem que cultivar e tem que cuidar das coisas do Senhor, né?
E a pastora está incentivando, vai, amor, vai, amor. Eu falei, nossa, eu devo estar um bulldog hoje, não é possível. Estou que nem o cachorro do Guilherme. Gente, eu conto essas coisas porque é vida prática. Não? Eu sou pastor, mas sou gente, eu tenho esposa. Eu não gosto de ser pastor profissional, não. Fica, isso que diz. Não, aqui é o seguinte, é vida prática, foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, eu quero dizer para vocês que nós somos chamados para cultivar o que Deus nos deu. Cuidar, amém? E aí, qual é o principal lugar que você tem que cuidar, que Deus quer que você cuide? Quem aqui já ouviu falar filhos de pastores desviados? De crente desviado? Olha só, tem muita gente que é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Vai acabar a pregação, pode ligar o alarme. Muita gente. Eu tive uma conversa com meus filhos e falei assim, filhos, assim, eu quero que vocês pontuem agora qualquer observação que vocês tenham, assim, direto. Eles podem falar. Eu dou poder de fala para eles. Se tem alguma coisa que o papai é na igreja que não é em casa, quero que vocês falem. Numa conversa nossa. Não, pai, não tem nada. No meu gabinete, quando eu estou lá com os irmãos, tem alguma coisa que muda. Quero que vocês me falem, porque eu não quero ser alguém na igreja e outra pessoa em casa. Eu não quero. Então vocês têm que me dizer. Porque uma coisa que eu detesto, porque foi abusado sexualmente por um casal de crente quando era criança, é gente aparente. Tem gente que é uma coisa na nossa frente, por trás, eu já confronto logo. Falou, você está pensando que você é anjo, tem 4 faces, é? Que você é aqui, você é lá, e acabou, cara. E aí eles falam, não, pai, não tem nada e tal. Tá aqui, ó. Senta, anota minha pregação, tá aqui. Ele pode falar. Tudo que eu prego, que eu falo de casa, ele pode dizer, não, isso aí é mentira, hein, pai? Pode ou não pode? Então, nós precisamos ter uma vida que manifesta a glória de Deus. Deus escolheu Noé, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu Maria. Deus escolheu? Vocês não pegaram a pegadinha. Deus escolheu Noé, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu Maria, Deus escolheu? Não tem força ainda. Deus escolheu Noé, Deus escolheu Gideão, Deus escolheu Maria, Deus escolheu? Deus escolheu você. Para quê, pastor? Para cuidar. E o mistério? Acabou o tempo. Tem mais 3 pontos aqui. E o mistério? Acabou o tempo. Vamos lá. Só para eu terminar então. Nenhum sacerdócio humano ou cuidador que Deus escolheu, ele foi suficiente. Primeiro Adão, ele falhou no seu relacionamento. Arão depois errou no seu serviço. Davi, ele errou, ele foi incompleto. Tinha coração, mas foi incompleto, porque errou com a sua família. A lei mosaica, ela é cheia de rituais, mas muitos rituais sem transformação nenhuma. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 45, o primeiro Adão tornou-se alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, escute algo, nenhum desses sistemas antigos e nenhum dos rituais salvaram pessoas. As tradições que nós vamos encontrando nas escrituras, elas não transformam. A lei sem coração gera uma rebelião. Quem eu posso encontrar que tinha lei e sem coração gerou uma rebelião? Do próprio Saul. Saul, ele foi rebelde contra a vontade de Deus, foi encontrado em feitiçaria, porque rebeldia é igual feitiçaria. Então, quando nós vamos ouvindo os nossos próprios desejos, isso vai tornando uma idolatria espiritual. E eu quero falar esse pontinho aqui rapidinho. Olha só, quando eu fico exaltando as minhas dores, os meus traumas, quando eu fico falando, pastor, mas eu vivi assim, eu tive isso, eu vivi aquilo, eu fico declarando isso, foi assim a minha vida, eu estou exaltando a minha própria vida. Isso é uma idolatria pessoal. Deus não está sendo glorificado nisso, porque até as lutas que você passou, trauma ou dificuldade, são para dar a você expansão, crescimento
e maturidade. Então, não importa se você foi abusado como eu fui, não importa se você foi abandonado. Quer dizer, importa em parte. Mas eu quero dizer, nesse contexto, não importa se você passou por dias difíceis, se o seu marido te abandonou, se você foi espancado, se você não teve dinheiro, se você viveu fome, se você viveu o que não tinha. Todas as vezes que você apresentar algum tipo de luta, Jesus te apresenta a cruz. Qual você acha mais pesado? Então, todas as vezes que você argumenta que você não pode, que você não consegue, está difícil para mim, eu vou conversar com os crentes, pastor, estou na luta, meu Deus do céu. Então, sabe o que você faz o quê? Se inscreve no UFC. Você vai ser campeão, porque você luta todo dia. A pessoa nunca tem uma palavra de alegria, a pessoa nunca tem uma palavra, não, pastor, como é que você está? Estou bem pra caramba. E por que você está bem pra caramba? Porque hoje eu estou respirando. Não é? Glória a Deus. Pronto. Vai surgir um monte de Anderson Silva na igreja. Então, entenda algo. O único sacerdócio perfeito, zelador, cuidador perfeito, o nome dele é Jesus. No livro de Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote, ele é o perfeito. Por quê? Porque agora não é mais constituído em rituais, não é mais constituído em coisas, é uma rocha. Ele é a rocha, ele desceu, ele veio aos céus por meio de Maria, alguém que submeteu a ele manifestou a sua graça, ele cresceu como um homem, ele teve os desafios como um homem, ele optou pela cruz do Calvário, porque essa era a vontade do Pai. Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Diga isso para você, a minha comida e a minha bebida, vai. Então, por que Jesus ele é o sacerdote perfeito? Porque ele ouviu o Pai, ele obedeceu até a morte, ele restaurou o propósito de abade, porque ele ensinou, se alguém der um copo de água para esse meu pequenino, fez a mim. Ele ensinou, se alguém pedir para uma milha, vai 2. Nós devemos entender que aquele que quer ser maior deve servir a Jesus foi estabelecendo um abade do coração, ele foi estabelecendo a vontade dos céus, desde o jardim do Éden. Essa era a vontade de Deus, Jesus foi estabelecendo, porque ele reconectou o céu com a terra. Então, nós não podemos mais ser zeladores ou cuidadores, ou viver o abade simplesmente por rituais de culto, rituais de liturgia, rituais de crença, rituais de crentes. Não, nós somos sacerdotes da presença, nós somos cuidadores da presença de Deus. Tudo que eu fazer deve glorificar a Deus. E Paulo diz, quer comemos, quer bebemos, seja para a glória de... Então eu não posso mais viver de rito, não de rito, mas de obediência. Eu não posso viver mais de barulho, de fato, mas de mais altar, mais oração, mais vida do Espírito, mais direção de Deus. O que eu faço glorifica a Deus, é perguntar se Deus está sendo exaltado, porque tudo pertence a Deus. A Ele todas as coisas foram feitas, dEle e para Ele são todas as coisas. Então o que eu estou vivendo é para Deus ou não? Faz essa pergunta. Se você veio aqui porque você quer acompanhar minha esposa, acompanhar meu marido, aí acorda, Deus tem um propósito para a sua vida, e possa ser que se você não viver vê-lo amanhã mesmo, Deus já está pedindo a razão da sua vida, e Jesus volta para você. Olha, você quer ver se está vendo um evangelho verdadeiro? Verdadeiro mesmo assim? Verdadeiro ou não? Você quer mesmo? Você está feliz de amanhã já não existir mais? Olha aí, 2, 3, pronto. Tem dúvida da tua salvação? Tem dúvida da sua eternidade? Porque, meu irmão, amanhã possa ser que daqui a alguns segundos, fim para você. The end. Finisher. Sim ou não? Então, se tem pendências de perdão, se tem pendências relacional, vamos consertar. Vamos perdoar, vamos amar, vamos se acertar. Porque ele pode pedir a razão agora. Pum, pronto. Acabou. E ainda diz que um vai subir, um vai ficar. Quem é que fica aí? Dos 3 abraçados. O Cris, a filha, qual que fica? O Cris pra cá. Fica pra cá. Vai lá, sai pra cá. Pronto, de 3. Ei, meu irmão, todo mundo vai subir. Eu vou subir, você vai subir. Dá glória a Deus, amém. Eu aqui não vou ficar.
Então, escute, ter tudo que você quer não quer dizer que é glorificar a Deus, mas ter tudo que Ele quer para você, isso é manifestar o mistério de Deus. Jesus é o nosso modelo principal. O que Ele fez? Comendo, bebendo, minha vontade é a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. Nós somos enviados para a terra para representar o céu. Então, você veio para a igreja para quê? Ok, é ficar falando glória a Deus? Que Deus nos livre de tanto glória, 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 e tanto amém. Mas a pergunta que termina, nesse mistério que Cristo é revelado para você, sua empresa glorifica a Deus? Seu relacionamento, você, o papel da mulher, né, submissa ao marido, respeitar o papel do homem, glorifica a Deus? Você fala palavrão? Glorifica a Deus isso? Quem está vencendo no braço de queda aí dos desejos é a vontade de Deus? Quem está ganhando nesse braço? Então, hoje, os mistérios que muitos quiseram ouvir, ver e entender, como Davi, que revelou parte do mundo espiritual, que nós temos revelado, exige de nós abade, cuidar das coisas do Senhor. Pastor, qual é o propósito meu de vida? O Murilo é o quê? Eu tenho que cuidar das coisas. E lá no Antigo Testamento, Deus disse: a casa de vocês está cheia de coisa, mas a minha casa está faltando. Foi ou não foi? Em Amós. Então Deus tem zelo. Escute algo. Deus criou a terra e nos criou. A terra para... Por isso, meu irmão, pega lá a onda, vai surfar, aquele mar é seu. Criou a terra para... E nós, por isso, que não só criou, mas o dia que ele perdeu, ele foi lá e pagou para você voltar para ele. Ele pagou. Como que ele pagou? Com a sua própria vida. É mistério. Porque se a gente olhar para o lado aqui, acho que a maioria, ou quase todo, ninguém morreu por ninguém aqui. Mas ele se entregou, ele pagou a dívida, falou assim: eu quero e deu para mim. Eu quero, para ele ficar lá falando, glória a Deus, glória a Deus, a minha. E Deus quer você. Pastor, mas eu sou meio resistente, pastor, eu sou meio assim, eu sou assado, eu não venho muito para a igreja, sei o quê. Ei, bora, assume o reposicionamento. Voltemos para ele e ele se voltará para... E eu pergunto para você, quem quer voltar para ele? Quem quer manifestar a Deus? Fica de pé no seu lugar.